Olá, meus amores! Hoje o Divinha Receitas vai preparar para vocês um delicioso empadão de carne seca. Para isso, eu vou precisar de 2 colheres de azeite. Primeiro, vamos pôr o azeite na panelinha e vamos levar ao fogo o alho e levar o fogo ao alho, deixar dar uma fritadinha. Levamos a cebola. Não precisa fritar muito, pessoal, tem que aparecer o sabor. Levamos a cebola e vamos dar uma refogadinha nesse tempero. Aí depois vamos precisar de um tomate, pode ser com pele e com semente. Olha, um pouquinho de azeitona preta, caso queira. Um pouquinho de azeitona verde, um mix de ervilha e milho verde. Aqui eu tenho um pouquinho de pimenta calabresa, orégano e chimichurri. E aqui eu tenho as 300 gramas de carne seca. Vamos ao preparo, pessoal. Olha, meus amores, o cheirinho está maravilhoso. Agora, olha, já começou a murchar a cebola, ela deu uma murchadinha, vamos colocar o tomate, tá? E vamos dar mais uma mexidinha para ele começar a ficar molinho, viu? Olha, pessoal, viu? Ó, já tá começando a ficar vermelhinho do tomate. Então agora vai tudo junto, olha. Aqui vai a carne seca, agora são 300 gramas, olha, cozida, dessalgada e trituradinha. Pode moer ou pode triturar ou pode desfiar na mão. Uma latinha de mix. Aqui vai a azeitona verde. Lembrando que eu não tô colocando sal, porque a carne seca foi dessalgada, mas tem sal. Azeitona também. Azeitoninha preta. E aqui tem, ó, orégano, chimichurri e pimenta calabresa. Vamos lá. Aqui vamos deixar dar uma refogadinha, para depois fazer a nossa massinha. Enquanto ela fica friinha, a gente vai fazer a massa. E vamos deixar o recheio esfriar. Aí não vai água, nada? Não vai água, não vai nada. Olha, vai uns 3 minutinhos, tá? Porque depois fica gostoso ela soltar esse cheirinho, esse saborzinho na massa. Olha, pessoal, tá prontinho, tá? Olha, tá? Só dei uma refogada, olha que gostoso. Vamos pra massa. Oi, pessoal, olha, aqui eu tenho 600 gramas de farinha de trigo. Eu tenho 300 gramas de banha vegetal, pode ser margarina. Tenho 2 ovos e uma caixinha de creme de leite. Não vai sal, não vai nada além disso, tá? Essa é uma receita que dá pra você fazer empadinha, dá pra você fazer empadão, o que você quiser. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui, né, olha. Agora eu vou colocar o ovo ligeiramente batido. Prontinho. Vamos dar uma leve mexida. São 2 ovos. Aqui eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Não pode pôr mais nada, pessoal, além disso, tá? Uma caixinha de creme de leite e a banha vegetal. Aqui eu tenho 300 gramas. Olha, mexi bem. Agora vamos lá, vamos dar o ponto na massa. Vou colocar a banha vegetal. Pode ser margarina também, viu, pessoal? Eu opto pela banha vegetal, porque eu acho que ela fica mais sequinha, fica melhor a massa. Bem, fica tipo massa podre mesmo, fica uma delícia. Fica maravilhosa a massa. Olha, pessoal, não precisou de nada além das 600 gramas ou 300 de banha vegetal, 2 ovos e aquele caixinha de creme de leite. Olha, ela tá um pouquinho pegajosa, então vamos lá, olha. Colocamos um pouquinho de farinha na mesa, porque vamos ter que abrir essa massa. Vamos ter que abrir, precisamos de uma forma... Olha, eu tenho a forma removível, mas não é necessário. Você pode fazer em uma outra forma, não é necessário untar, porque ela não gruda, tá? Só vai ser necessário agora, jogar um pouquinho de farinha aqui, abrir, né? Pra depois colocar ali dentro, rechear, fazer a bordinha, a capinha de cima e ir pro abraço. Olha, pessoal, vou colocar na forma removível. Vamos supor que você tá colocando na forma, ela quebre, não tem problema, tá? Olha, coloca-se aqui, né, na forma. Olha, se tiver uma forma maior, ela dá até mais, sabe? Vai até sobrar um pouquinho de massa. Olha, aí você vai abrindo, ó. Vamos abrindo, pra ficar bem legal, né? Olha, você sempre abre um pouquinho, se você for nessa forma removível, um pouquinho acima da borda. Se for numa outra forma também, para depois você rechear, não faz mal, qualquer forma. Eu optei pela removível, mas pode ser forma quadrada de bolo, menos aquela de buraco, que não vai ficar legal. Então, eu vou colocar assim, olha, que bonitinho que ficou. Agora, pessoal, eu vou furar tudo com garfinho, tá? Pra vocês verem que daí a gente coloca o recheio, se furando com o garfinho, ela não vai começar a estufar. Então, vai ficar bem legal. O recheio já tá quase frio. Olha, tá vendo como ela fica, ó? Olha, certinho. Só você aperta bem, sendo qualquer forma, pessoal, se não for removível,
for naquela forma quadrada, você divide a massa ao meio e você faz isso também na borda. Aí depois você pega um garfo, faz vários furinhos, certo? E você coloca o recheio, tá? Aí depois é só cobrir pra ficar maravilhosa o nosso empadão. Olha, pessoal, que bonitinho. Se vocês perceberem, olha, isso não precisa ser na removível. Você pode fazer na forma que você tiver na sua casa, olha. Como eu tenho removível, eu faço. Ela fica um pouquinho mais alta. Vamos supor que a sua forma é quadrada. Assim mesmo você ergue um pouquinho, tá? Para hora que você for colocar o recheio, fica bem bonitinho por cima, olha. Agora nós vamos fazer assim com o garfo, tá vendo? Ó, olha, faz assim com o garfo, porque para hora que ela estiver assando, ela não estufar o recheio pra cima, ó. Fiz isso. Eu resolvi, pessoal, por 2 colheres apenas de catupiry nesse recheio, tá? Olha, aqui tem 2 colheres. Caso queira, não é necessário. É que aqui o pessoal gosta. O pessoal não gosta de cheiro verde, mas adora um catupiry. Então, não é necessário. Vamos colocar aqui o recheio. Olha que delícia. Olha, não tem cheiro a câmera, mas olha, gente, tá um cheiro maravilhoso, olha. Aí você vai acertando, né? Claro, se você quiser pôr mais carne seca, fazer só de carne seca, aqui tem só 300 gramas de carne seca, tá, pessoal? Cozinhei, dessalguei, não deixei dormir na água, hein, pessoal? É 2 horas só dessalgando, porque senão ela fica muito xoxa. É 2 horas. Nessas 2 horas você troca 3 vezes, coloca aguinha fria, gelada de preferência e vai trocando. Por 2 horas. Aí você não precisa pôr nada aqui nesse recheio, não precisa pôr sal, só põe um pouquinho do seu temperinho, chimichurri, um orégano, né? Alguma coisa pra ficar bem deliciosa. Agora, olha, ela é desse tamanho, mais ou menos eu medi o quanto vai ser a capa de cima. Você pode fazer isso numa forma quadrada também, que ela dá uma grande. Aí eu vou com delicadeza, ó, já abri, tá, pessoal? Aí eu vou colocar aqui em cima, ó. Não tem segredo, ó. Vou colocar aqui e vou fechar. Por que eu deixei um pouquinho mais alto as bordinhas? Porque agora eu vou fechar assim, ó. Aí eu vou aqui e vou apertando pra baixo, ó. Vou apertando pra baixo, tá vendo? Vai ficar bem bonito o meu trabalho. Depois, vou pincelar com uma gema, um pouquinho de azeite. Olha, pessoal, vou tirando, ó, tá vendo? O excesso, ó, deu certinho. Mesmo que ela quebrasse, que era o que eu estivesse colocando, não tem problema, olha. Mesmo que quebrasse, você poderia remendar. Faz um enfeitinho em cima. Aqui eu vou passar uma gema com um pouquinho de óleo, que eu não pretendo que fique muito escura. Se quiser bem escura, pode pôr com um pouquinho de café, um pouquinho de refrigerante na cor escura, pode ser coca, Conte-Cola, qualquer coisa. Agora eu vou fazer umas tirinhas pra gente enfeitar, viu, pessoal? Mostro já já pra vocês como vai ficar linda. Olha, pessoal, é só pra ficar mais bonitinho, se vocês caso queira, tá? Pode passar assim com esse pincel, pode passar com este, ou também pode passar com o dedo, tá? Aqui é opcional também. É que ele vai ficar bem marronzinho em cima, vai ficar muito bonitinho, delicioso, tá? Olha, fica muito saboroso e muito gostoso. Agora eu vou pôr as tirinhas, depois, olha, não tem muito não, é uma gema com um pouquinho de óleo, pessoal, ó. Agora eu vou pôr as tirinhas. Olha, a restinho da massa que sobrou, aí eu abri, peguei uma faquinha, cortei umas tirinhas. Pode ver que ela está emendadinha, olha. Isso aqui não vem ao caso, gente. Depois ela vai sumir todas essas emendinhas, vai grudar tudo. Aí você vem, como você já passou o ovo por baixo, né? Pra não dar problema depois, pra ficar ruim pra passar nos quadradinhos, fazemos assim, ó. Aí depois que a gente vai fazer, a gente vai colocar um tomatinho picadinho por cima com orégano e vamos colocar no forno. Aí eu falo pra vocês o tempo de forno que eu vou precisar. Vou mostrar pra vocês o tomatinho, como que eu faço. Olha, aqui eu tenho um tomatinho, ó, com um pouquinho de orégano. O que que eu vou fazer? Vou colocar assim um pouquinho, ó. Vai ficar muito gostoso, bonitinho. O tomatinho vai soltar um gostinho gostoso aqui em cima, ó. Quem quiser pôr queijo em cima, pode pôr. O que vocês quiserem, olha, mas vai ficar bonitinho. Fica o visual do prato, fica lindo, olha. Muito bonitinho, né? E aqui tem aproximadamente 2 fatiazinhas de tomate, ó. No instantinho, ó, olha. Que bonitinho que ficou. Agora vamos para o forno, eu vou falar pra vocês o tempo certinho de forno. Olha, aqui ela ficou 40 minutos no forno, mais 10 minutos com o forno desligado, descansando. Agora, se eu quiser fazer os pedaços iguais, eu tenho que segurar, pessoal, porque, ó, ela é muito fofinha, ó. Por isso que é o nome massa podre, ó.
Olha, que bonitinha. Se você quiser fazer na forma comum, não precisa desenformar nada. Você pode cortar na forma, né? Olha, essa redondinha assim, ó, tipo pizza, tá vendo, ó? Você vai cortar os pedaços todos, ó, que bonitinho. Cortei em 8 partes, ó. Olha, vocês estão percebendo que ela tá até quebrando? Agora, olha, pessoal, olha isso. Olha que delícia, olha. Uma maravilha, qualquer recheio, pessoal, é frango, é legumes, é o que vocês quiserem, palmito. Essa massa é universal, fica deliciosa, olha que linda que fica, tá? Se for na forma quadrada, você pode cortar de quadradinho, pode ir tirando, não precisa untar a forma, fica simplesmente maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita, dê um like no nosso canal, ativa o sininho, que vocês ativando o sininho, vocês vão receber em tempo recorde todas as nossas receitas. Fazemos tudo com muito amor e carinho. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês.